Quero saudar nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da Igreja Bereana. Compartilhe esta mensagem, faça com que ela seja alcançar vidas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, Epístola de 1 João, lá na mesma folha do culto da palavra inicial do culto do pastor, logo depois de 1 e 2 Pedro, antes de Apocalipse, nós vamos encontrar as epístolas que João, o apóstolo, escreve às igrejas. E eu quero fazer menção do capítulo de número 2, o verso de número 1. O tema dessa mensagem é Jesus, o justo advogado fiel. Amém? Todos encontraram? O texto está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo porque não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? João inicia no capítulo 1, pastor, falando sobre o pecado, indagando ao povo e dizendo que em algum momento de nossas vidas nós vamos falhar. Em algum momento de nossa vida nós vamos pecar, porque nascemos declinado ao pecado. Porque vamos ser sinceros, pecar é bom. Pecar é gostoso. Satisfazer a nossa carne é algo prazeroso. E que se nós pudéssemos, a gente faria isso o tempo todo. Mas viver para Cristo, aprender as boas novas do Evangelho, porque o Evangelho significa boas novas, é abrir mão, abdicar-se das coisas que nos dão prazer. Antes, ter uma vida com Cristo. E o próprio João, ele diz, aquele está em Cristo e diz, eu não tenho pecado, este é mentiroso. Capítulo 1. Estou aqui na introdução. Este é mentiroso, porque ele diz, eu não tenho pecado. Também, João nos admoesta dizendo, aquele que diz, não, eu não vou pecar, também é mentiroso. Também anda em mentira, porque somos cabíveis de falha. Deus nos criou não como seres divinos, mas como seres carnais. E como os carnais, nós vamos pecar. Vírgula. O que nós não podemos fazer de maneira nenhuma, se acostumar com isso. Que o pecado em nossa vida, Diácono Gabriel, seja um acidente, um algo não programado. Alguém aqui pega seu carro de manhã para sair para trabalhar e fala, acho que hoje eu vou bater num poste. Não, mas às vezes acontece. Eu vejo diversas reportagens de um carro que perdeu o seu volante e bateu num poste, ou num muro, ou saiu da estrada, ou capotou. Mas eu tenho certeza, irmão, que mesmo sem conhecer aqueles motoristas, pastor, eles não saíram de casa programados para cometer tais coisas. Mas aconteceu. O pecado em nossa vida vai acontecer, mas que seja, pastor, acontecido, determinado como um acidente, como algo que aconteceu e que você participou, mas que você superou. E pastor, eu sendo crente e vivendo dessa forma, pecando, errando e falhando, ainda assim eu serei salvo. Eu não tenho autoridade, irmão, para dizer quem vai ser salvo primeiro ou quem vai ser salvo depois. Nem eu e nenhum pastor, nenhum pregador do Evangelho, anunciador das boas novas, tem tal capacidade de dizer, eu vou primeiro e o pastor Edson vai depois. Ou eu vou me perder e ele vai ser salvo. Porque a salvação, como o pastor já nos ensinou no decorrer do culto, ela é individual. É entre nós e Deus individualmente. Não cabe a nós. Somos chamados como pastor para apacentar, guiar o povo para um caminho. O pastor é isso, é guiar o povo para um caminho. E quando chegar no final desse caminho, eu quero dizer a vocês que a porta, ela é estreita. Mas no final desse caminho tem uma porta do ladinho, pastor, que ela é larga. E se no final desta jornada, no final deste caminho,
que nós levarmos a vocês, a igreja, por intermédio do Espírito Santo, pela aplicação da palavra. Se você escolher entrar pela porta larga, é que em algum momento nós falhamos. Ou não. Ou porque é a tua escolha. Porque o próprio Jesus diz, não jogue pérola aos porcos. E talvez nós tenhamos falhado, jogado e alimentado quem não queria se alimentar. E dado uma coroa de ouro para quem rejeitara. Mas para isso, irmãos, eu tenho uma boa nova para te dizer. Que no capítulo 2, no verso 1, a palavra de Deus, através da vida de João, anuncia que temos um advogado justo e fiel. Oh, glória a Deus! E é Ele, diaconisa Pedro, quem vai mexer o balaio e separar o joio do trigo. É Ele que é o intercessor de nossa alma e vai dizer, ei, é o meu servo, é pastor, ele ficou com raiva, ele se irou e ele pecou, mas eu estou aqui, Ederson, para te dizer que eu te absorvo desta ira, porque sobre mim está o jugo, o teu fardo é leve, eu carreguei e eu vou perdoar, porque ele é justo. Pastor, como que eu posso saber se ele vai me perdoar ou não? A Bíblia vai nos dizer, pastor. Porque existem 3 coisas principais da palavra de Deus. E eu te instruo dizendo, esses 3 pecados, só existe 3, irmão. De todos os pecados que nós podamos cometer e possamos e vamos cometer, existe 3, minha irmã Socorrinha. Que esses 3, pastor, não há oração. Não há jejum. Nada. Eu sou capaz de dizer que nem Jesus vai transgredir aquilo que o Pai determinou. Pastor, o senhor está me assustando. É para assustar mesmo. A primeira delas, você que não sabe, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora eu vou cutucar, pastor. Oh, glória. Porque tem muita gente que acha que blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o irmãozinho está lá, aí alguém diz, não está no Espírito não. Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo não. Tá? Porque a Bíblia diz que aquele que é possesso do Espírito Santo, ele é sujeito à palavra. E sendo sujeito à palavra, ele é cabível de você testá-lo, prová-lo. Por quê? Porque o profeta é sujeito ao Espírito e o Espírito à palavra. E a palavra provém de Deus. E o que é blasfêmia contra o Espírito? É dar o mérito, que é de Deus para outro. Isso é a maior blasfêmia. Quem me curou foi aquilo que eu joguei lá em encruzilhada. Irmão, isso é a maior blasfêmia que você pode ter. Quem me prosperou foi que o irmão fez lá um ziriguidum. Isso é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado, irmão, quando nós aderimos àquilo que é divino, aquilo que é celestial, que é de Deus, nós aderimos a quem é sujo, a quem é imundo. Isso é uma blasfêmia. Pastor, qual que é o segundo? O segundo, irmão, a própria Bíblia vai nos ensinar que você que não perdoa, está em você. Pastor, meu coração é duro, está em você. Pastor, eu não consigo. Bom inferno para você. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte é instruir, guiar no caminho. Porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida que medirdes, será medido. Ou em outra tradução, com a mesma porção que perdoardes, também será perdoado. Então nós não perdoamos porque nós somos bons. Nós não perdoamos porque nós somos divinos. Eu sou crente mais do que todo mundo, eu perdoo. Perdoa não, irmão. Você perdoa porque você precisa ser salvo. E você é inteligente, sabe que existe um Deus no céu que tudo vê, que aos olhos dele não passa nada. Ele não dorme, não cochila. Ele foi e ele será sempre o Altíssimo, o Criador. Pastor, qual que é o terceiro? Perdoar para ser perdoado. E aquele que não recebe, irmão,
Se existe uma rixa entre duas pessoas, pastor, eu estou falando de perdão e de pecado. E alguém de punho voluntário perdoa, libera esse perdão. E o outro não aceita, pastor, ele também será condenado. Porque é a mesma regra. E é tanto que nós vemos o próprio Pedro indagando Jesus sobre isso. Pastor, Senhor, Rabi, como ele chamava, devo eu perdoar 7 vezes? E aí Jesus, no livro de Mateus, se não me falha a memória, ele diz 7 não, Pedro. 70 vezes 7. Muitos teólogos ou pregadores vão fazer conta de 400 e pouco. Eu tenho uma teoria mais simples, Diácono Gabriel, sem muita teologia. Depois de você praticar 490 vezes, se não me falha a memória, acho que é o número que a conta dá, você já se adaptou a perdoar. Deus está te ensinando que por prática, você vai perdoando, vai liberando perdão, por prática, por hábito. Teu coração é bom, porque a luz vai resplandecer sobre as trevas, e sempre aquele que perdoa terá um justo advogado no céu. Oh, glória a Deus! Viu? Então não se turbe o vosso coração, porque em algum dia você vai falhar. Não se turbe o seu coração, ou seja, você mesmo um julgador de si próprio. Não se permita se machucar a si mesmo, porque em algum momento nós vamos falhar, seja conjugalmente, profissionalmente, ministerialmente. Quem nunca impôs aqui o púlpito e porventura errou? Trocou Jesus por Jessé, ou Josué? Quem nunca, Diácono Gabriel? A gente que ministra, quem nunca errou a letra do louvor, ou a nota no acorde? Então nós não podemos subjugar a nós mesmos antecipadamente. Não faça isso, irmãos, porque nós temos no céu, oh glória a Deus, à destra da majestade, alguém que foi escolhido, oh glória. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E foi dado a ele o poder. Foi dado não, foi conquistado. Com árduo sangue puro carmesim. Para que a ira de Deus fosse aplacada e ele colocado em um alto e sublime trono, pastor. E a ele foi dado o poder, a coroa divina, de interceder e dizer ao Pai quem é justo e quem não é. Por isso, alguns irmãos confundem, pastor, o que João escreve. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a justiça de Deus. Espera aí, pastor, você está dizendo que nós pode julgar? Pode. Na Bíblia tem um livro dos Juízes, onde Deus levanta homens e mulheres de Deus para julgar o povo, julgar as suas atitudes, julgar segundo as suas propriedades. E João, quando Jesus relata, ele vai além, ele diz: ei, não julgue segundo a aparência. Jesus, quando foi escolher, Deus, quando foi escolher Davi, rei, observe o texto que o Diácono Gabriel leu aqui, e o pastor também relatou aqui, lá de 1 Samuel. Ele diz: até quando? Observe primeiro, Samuel, você vai interceder em favor de Saul. Porque o povo rejeitou Saul, foi isso? Não, porque os profetas rejeitaram Saul, por conta da sua iniquidade. Foi isso? Não, foi os outros reinos que estavam com medo de Saul? Não, não tem. Quem foi que rejeitou a Saul? Foi Deus que rejeitou. Então Deus, aquilo que Ele constrói, se Ele quiser, Ele destrói. Porque é dele. E é por isso que a Ele seja dada toda honra e glória. A coroa que estava sobre a cabeça de Saul, nunca foi de Saul. Todavia foi de Deus. Aí ele disse: Samuel, você vai escolher alguém agora, mas você só vai indicar quem vai falar sou eu. Porque vocês veem o estereótipo, vocês veem de fora. O povo escolheu Saul porque era um homem de guerra, era um homem alvo, era um homem forte. Eu não, eu vou escolher segundo o coração, segundo ele
Porque quando Davi estava lá no pasto, louvando e adorando, não tinha ninguém vendo. Só quem estava vendo era quem? Quem estava sendo adorado verdadeiramente. É quem estava sendo louvado. Eu fico conjecturando, irmã Karina, talvez ele ali, limpando a lã das suas ovelhas e dizendo, Elohim, Elohim, Shaddai é o rei. Hã? Até aqui tem nos sustentado. E não tinha ninguém olhando. Não tinha ninguém vendo a adoração e o coração aquebrantado. Mas tinha um Deus no céu, um advogado justo e fiel. E falava, vou eu preparar. Porque eu dei um soldado de guerra como rei. Agora eu vou colocar um pastor para guiar este povo no caminho. Assim como ele fez com as ovelhas, ele fez com o povo de Israel. Mas ainda assim, sendo um homem segundo o coração de Deus, não estava imune de falhar. Todo mundo só lembra de Davi quando ele derrubou o gigante. Quando ele impôs a espada e levou Israel. Mas quando ele cobiçou e levou uma mulher casada para a sua alcova, aí ninguém lembra. Então todos nós somos cabíveis, irmão, de falha. Não se subjugue. E o tema da mensagem é Jesus, o advogado justo e fiel. Por que fiel? Porque ele não vai transgredir a sua fidelidade para com Deus. Por isso, eu disse sobre os 3 pecados que não são perdoados. Porque ele não vai transgredir, ele é fiel à palavra de Deus e ao Pai Celestial. Então, ele é fiel por isso. Mas ele é justo para ver o arrependimento de cada um. Um arrependimento, irmão, ele mostra algumas evidências, meu irmão Ricardo. O arrependimento, pastor, ele não pode ser só da boca para fora. O arrependimento, ele tem que vir de dentro para fora. E esse arrependimento nos mostra uma evidência. Porque arrepender-se é não praticar mais. Eu até brinco dizendo que perdoar não é ter amnésia. Mas se arrepender também não é loucura, viu? Você não está tomando remédio tarja preta, não. Para você esquecer o que você fez. Arrepender-se não é esquecer o pecado cometido. Arrepender-se, pastor, é não cometê-lo nunca mais. Posso até cometer outro, mas aquele eu não farei mais. É vir para Cristo de corpo, alma e espírito, aceitar o tanque batismal, olhar para trás e falar, aquilo que eu pratiquei lá, eu não vou mais fazer daqui para frente. É o ato do arrependimento. Aí Deus vai olhar do céu, vai olhar como um justo juiz, vai falar, Jesus, pode interceder. Esse aí se arrependeu de verdade. Esse aí mudou as suas vestes. Esse aí mudou as suas atitudes. Esse aí mudou o seu comportamento, oh glória. Esse aí mudou a sua fala. Ele mudou o seu andar. Ele mudou de dentro para fora. Tenho eu me agradado de um povo que muda de dentro para fora. Primeiro eu mudo comigo mesmo. Depois eu mudo com meu cônjuge. Eu mudo com a minha casa. Eu mudo no meu trabalho. E aquele arrependimento que eu professo na igreja, ela vai se manifestar naturalmente na minha vida. Por quê? Porque Jesus está lá dizendo, está firme. Vocês imaginam se Jó não fosse um homem justo? Será que Deus tinha dado testemunho dele? Foi Deus que deu testemunho dele, irmãos. Aí a pergunta é, que testemunho Deus tem dado de você? Porque se lembre que em Atos capítulo 1, no versículo 8, você tem uma missão. Porque ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samarias e no confins da terra, até que ele venha, você é testemunha. E aí, Deus está olhando do céu e falando da fidelidade, daquele irmão que um dia está no mundo, um dia está na igreja. Um dia está na bebedeira, outro dia quer profetizar na igreja. Arrependei-vos,
porque é chegado o reino do céu. Foi assim que João Batista pregou. E eu quero dizer aos pregadores que esta palavra não mudou. Eu quero dizer aos pastores, aqueles que impõem cargo e que gostam de anunciar, esta palavra não mudou. A tua função, ela é anunciar o reino de Deus, Deus trazendo as boas novas de arrependimento. Não subjugue nem a você, nem a ninguém. Antes, com a reta justiça de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Sabe o que é que não é justo? Você tem uma trave no teu olho, quando acabar querer olhar para o olho do irmão. O pastor olhou para o meu óculos, olha o que é que deu. Foi para quebrar o clima, irmão. Você estava meio com medo do negócio. E ele ainda falou assim, esse óculos do pastor Gilmar é bonito, vou comprar um igual. Pelo menos da mesma cor. Irmãos, eu usei aqui como exemplo de ilustração, mas pode observar, irmãos, que, é como o pastor falou, vai chegando a idade, é natural. Mas em muitos casos nós vemos a justiça de Deus ser aplicada aqui. E é muito comum nós vermos que os mais velhos diziam, filho, perdoa, deixa que Deus cuida. Lá na frente você vai ver, porque Deus não dorme. E não é que a gente está jogando praga, pastor, na pessoa, até porque nós nem temos esse poder. Vai, porque a gente joga. Não, irmão. Esqueça isso. Viu? Deus é justo para com seus. E quando nós não entendemos que somos filhos, mas quem pecou contra nós, que a gente está pegando ele, falando, está aqui, está na mão de Jesus. Entenda que Jesus também olha para ele como um filho, igual olha para você. Quem aqui já assistiu o filme A Cabana? Está devendo, hein, pastor? Já cobrei isso aqui de você, hein? Senta com a família aí, ó. Põe todo mundo para assistir. Eu não sei, mas deve ter algum stream aí, viu? Dá para assistir. O filme A Cabana, irmão, só tem uma coisa que me chamou muito a atenção. É quando um homem tem a sua filhinha morta por um estuprador, alguém terrível, alguém possesso de demônios. Mas ele vai em busca, ele quer justiça. E ele entra num campo espiritual, em coma, e Deus leva ele. E aí Deus coloca, o Espírito Santo coloca ele no trono. Só que ele tem mais 2 filhos. E aquele momento, para mim, eu choro demais, pastor. Porque ele fala, agora tu escolhe. Um vai para o céu e outro vai para o inferno. Quem é capaz? Eu já esperava esse silêncio. Principalmente para quem tem 2 filhos, né? Igual eu, igual o pastor, igual a Socorrimo, assim. Quem tem mais pera também tem mais 2. Né, Maria? Maria tem mais 2 também, Maria? Então para você tá fácil, né? Só tem um, né? Salvou, tá salvo, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós não temos essa capacidade. Deus não nos criou para isso. Sentar no trono de Deus é algo que não está dentro das nossas limitações. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas que são reveladas pertencem ao homem. As que não são pertencem a Deus. Como que nós vamos saber como que Deus faz um negócio desse? Mas o que eu quero dizer para você é que tanto quem cometeu o crime, quanto quem sofreu o crime, aos olhos de Deus, são filhos. Cabíveis de falha e que merecem perdão. Pastor, o senhor foi no extremo. Eu fui, irmãos. Porque determinadas coisas não cabem a nós. Nós não fomos criados para isso. Aquilo que nós somos criados segundo a reta justiça e instruído pela palavra de Deus ainda. Não é nem do jeito que a gente quer. É do jeito que a palavra diz. Sabe o que é o evangelho? Acho que é Lucas. Ele disse, se o teu irmão pecar contra ti, pastor, chama a atenção dele. Em particular. Não é nem para os outros saber. Falhou contigo? Ô, pastor, vem cá. O senhor errou comigo, não gostei. Faça isso, não faça isso mais não. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou ele, irmão. Acabou, você julgou segundo a palavra, agiu segundo a palavra e você ganhou ele. Tem justiça maior? Eu fico imaginando, Diácono Gabriel, a alegria de Deus, vendo alguém de autoridade usando a palavra de Deus para admoestar outro e ganhá-lo. Mas a palavra ainda vai além, Socorrinha. Ela diz, se novamente, em algum outro momento, ele cometer de novo a mesma falha, tem que ser a mesma, tá, irmão? Porque as pessoas confundem isso aqui, pastor.
Acha que é toda hora. Não é assim. É se for de novo a mesma coisa. Que a justiça chama de reincidência, né? Aí você pega uma testemunha, pelo menos, né? E essa testemunha, irmão, não pode ser qualquer um. Não adianta, fulano não viu. Quem falou não viu? Não é assim não, irmão. Tem que ser alguém de respeito. Tem que ser alguém de autoridade. Alguém de credibilidade. E aí você fala para ele assim, ó, você é minha testemunha. E testemunha, fala nada, só escuta. Amém? Amém. Aí você chama a atenção do seu irmão de novo. À frente dele. Chama. Não é para todo mundo não, viu, irmão? É rede social. Hoje em dia é um tal de rede social. Aí tem um falando da minha vida. Então, que tu expõe. Aí não quer ser julgado. Bota lá tudo que não presta, tudo que não convém. Aí o povo começa a comentar, começa a falar. Se você não quer que ninguém fale, não exponha a sua vida. Não exponha o seu trabalho. Não exponha o seu ministério. É só não expor. Agora, se você expor, tenha pelo menos a integridade de aceitar a opinião dos outros. Você está expondo. Imagina que a Karina vai lá e posta um bolo. Aí vem outra confeiteira e fala, teve uma falhinha aqui. Aí, como é que você vai receber? Como uma crítica construtiva ou vai simplesmente eliminar aquela outra pessoa? Não, irmão. Isso a gente expôs. Deu para entender, não? Pela segunda vez, em testemunha, chama o teu irmão. Atenção. E aí a Bíblia diz que se cometer de novo, e aí, pastor, mais uma vez. Aí a Bíblia diz para você abandonar, irmão. A Bíblia é quem diz, larga. Esquece. Não dê essa pérola, e aqui se enquadra certinho, né, pastor? Porque você está dando uma joia, como é que as motivacionais, isso aí eu prego positivamente, não sei fazer, mas o pessoal fala assim, por mais que o mel seja melhor, a mosca vai sempre preferir o lixo. E o mel é bem melhor, é por isso que mosca não anda com abelha. Só por isso. Se você é abelha, irmão, e a mosca chegou perto, ela não vai te alcançar. Ela não vai, não adianta. Você pode até deixar, ela não vai se alimentar. Por mais que você até ofereça. Você pode até oferecer, pastor. Você como abelha, você dá o mel e fala, toma aí. Vê se você vira abelha também. Mas eu não sei porquê, irmão, não cabe a mim. Ela sempre vai preferir o lixo. A fezes, aquilo que não presta. Então, reconheceu a mosca? Deixar para lá. Não fique dando pérola aos porcos. Amém? Temos um justo advogado. Então, nessa mensagem, irmãos, eu confrontei que você vai falhar. Eu confrontei que você vai pecar. Eu confrontei dentro dessa mensagem, pastor, que alguém que está do seu lado em algum momento vai errar com você. Eu confrontei que no relacionamento, marido, mulher, professor, aluno, patrão, empregado, em algum momento, relacionamento, em algum momento alguém vai falhar. Essa é a função do pregador, é fazer com que a palavra de Deus, ela chegue no teu coração de uma maneira que te confronte, para que você venha se arrepender, reconhecendo a sua própria falha, arrependendo-se e sendo uma pessoa melhor, através da palavra de Deus e da instrução da palavra de Deus e do ensinamento da palavra de Deus, para que juntos nós possamos seguir nesta caminhada até esta porta estreita, orando e rezando e bendizendo, que chegando lá, eu não esteja tão largo, eu esteja pequenininho, para que eu possa passar nessa porta, para que eu não seja tão grandão, orando e buscando e jejuando, para manter que quando nós chegarmos lá, eu não seja maior que essa porta, Gabriel. Já pensou a nossa frustração? Quando a gente chega lá, imagina eu com 1,80 m de altura, pesando 88 quilos, chega lá a portinha ser 20 por 20, pastor. Igual aquelas de quadro de disjuntor, sabe como é que é? Aquelas portinhas, uma porta, não é a porta? Que abre ali o disjuntor. Quando nós chegar lá para entrar no céu, a porta for daquele tamanho. Como é que nós vamos fazer? Irmãos, eu estou usando aqui só uma ilustração, tá? Deus não ia fazer a gente desse tamanho aqui, para depois a gente não passar na porta. Eu quero que você entenda um campo espiritual. O seu ego está deste tamanho, e ele precisa ser pequenininho. O seu orgulho está desse tamanhão. E quando chegar lá, não adianta você fazer toda a trajetória, se chegar lá, o seu ego continuar do tamanho de um balão, o teu orgulho, essas coisas que são particular nossa. Amém?
Até aqui o Senhor tem me guiado. Até aqui o Senhor tem me colocado. Até aqui o Senhor tem me dado. Que os irmãos possam refletir do confronto de perdoar e ser perdoado. Lembrando-se sempre que há um advogado justo e fiel no céu. Jesus Cristo, nosso Salvador e intercessor da nossa alma. Aplauda o Senhor, cara.